Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um dia de gravação aqui nos nossos parceiros no estúdio Pode Vir. Estamos hoje na nossa quarta edição, né? No nosso quarto capítulo, vamos dizer assim, né? É uma novela da vida, do cotidiano, que a gente vem aqui fazer as reflexões, os pensamentos, né? Como vocês aí que tá em casa já acompanhando esse nosso trabalho da nossa vaquinha de ponta cabeça aqui, a nossa vaca esférica de cabeça para baixo. E como prometido, a gente trouxe aqui a nossa amiga, a nossa companheira aqui de vida, de dias, né, que dos nossos trabalhos, de como pessoas que se coloca à disposição do próximo em algumas situações, dentro daquilo que temos disposições do nosso dia a dia. Estamos com a Célia, que é a diretora do Recanto de Interlagos, né? Então, como prometido, trouxemos ela aqui para a gente trabalhar na pauta do altruísmo e também falar um pouco do Recanto, né? Que está totalmente, Recanto de Interlagos, que está totalmente conectado a essa pauta. Então, trazendo essa tendência, esse pensamento, né? Então, com a Célia, com a Cris, com a Adriana, a gente vai então iniciar aqui a nossa primeira parte, falando sobre esse tema. É um tema delicado, né? Um altruísmo, uma palavra bonita, né? Uma palavra de potência, uma palavra de, de afirmação, né? Ser altruísta. O que é ser altruísta, né? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, que a gente vai pensar. Então, só para fazer uma introdução dessa palavra, desse pensamento, que ela é uma tendência de inclinação de natureza instintiva. Ela é algo natural, né? É algo que já somos, mas precisamos adquirir consciência dessa potência que é o altruísmo. Ela é uma tendência que naturalmente a gente começa a se preocupar com o próximo, né? E aí, eu acho que essa pauta, ela tem tudo a ver com o que a gente tem passado no país recentemente, né? Utilizando dessa ferramenta que aqui a gente está no estúdio, pode vir trabalhando, que é a internet, né? A gente pôde ver, sim, o quanto ainda existe pessoas solidárias, com caridade, né? Então a gente tem aqui as duas palavras, vaidade e caridade, que a gente conectou aqui. Sim, a vaidade, dependendo se ela for exacerbada por um lado individualista, ela é ruim. Mas podemos ter a vaidade do orgulho do que fazemos quando temos ações de caridade, e isso sendo natural, como fala esse pensamento, né, se algo natural do ser humano, se torna altruístico. E denota, como a gente estava falando aqui no começo, sobre o exemplo, né? E denota os exemplos que a gente viu na internet, né? De pessoas saindo das suas zonas de conforto e ir até o sul ajudar lá aquelas pessoas daquele estado, em todas aquelas regiões devastadas, né? Eu acho que essas ações, se preocupar com o próximo sem medir esforços, né? Sem pensar que amanhã eu tenho que entregar um relatório do trabalho ou coisas assim. São pessoas que pararam ali o seu cotidiano. Abrir mão, né, da sua individualidade para trabalhar com o coletivo. Com o coletivo, né? Então eu acho que essa é uma introdução perfeita, né? Eu pensando aqui, me veio isso, uma introdução perfeita, sem a gente fazer filosofia do que é o altruísmo, né? Então é o nosso propósito aqui do De Cabeça para Baixo, quando a Adriana traz essa curva da vaca esférica, algo natural, né? Isso demonstra isso que a gente fala aqui na mesa, que todos esses pensamentos, todas essas reflexões que a gente vai trabalhar aqui ainda, isso precisa ser natural. A gente precisa fazer essas reflexões de forma natural. E aí aprimorar isso pela educação. A gente se educar,
a gente entender o que é esta palavra, a gente transformar essas. Porque, como se diz muito, né? Tudo que é negativo faz parte do instinto primitivo, daquele pensamento que não tem desenvolvimento, que não tem referências, que a educação, como o Antônio falou aqui na gravação passada, educação de forma positiva, de forma progressista, mas não progressista no campo da conquista capitalista material, mas no campo do desenvolvimento do intelecto, que também faz com que a gente possa conquistar as coisas. Então, dentro dessa parte, a gente se torna, traz estruturas filantrópicas, como a Célia falou de abnegação, né? Deixar de lado coisas que naquele momento não são prioridades, faz parte do nosso dia a dia, abrir mão e fazer algo pelo próximo. Então, nessa parte de filantropia, foi o convite, então, que a gente fez aqui para a Célia participar. E aí eu vou deixar aqui, né, uma pergunta para a gente compartilhar essa palavra, né? Dentro desse campo, né, que a gente falou sobre esse desenvolvimento do instinto, né, a gente passar a ter consciência dos nossos atos, ou seja, o altruísmo ser algo permanente em nós a partir dessas aquisições intelectuais que a gente faz. Né? Então a gente passa a entender isto pelos sensos, né? Quando acontece o conhecimento, passamos a incorporar isso dentro de nós, ou seja, passamos a viver, a vibrar isso, né? E tendo capacidade a partir deste processo que a gente vai se desenvolvendo, tendo essa intelectualidade de todo esse que envolve esse campo do altruísmo, absorver esses conceitos. Dentro disso, Célia, eu queria perguntar para você, né, dessa introdução aqui que eu fiz, na sua experiência, na experiência da família de vocês que estão à frente do Recanto até hoje, isso de gerações passadas, da geração de vocês, para gerações futuras, como que é isso? Como é viver isso em família? Como é viver isso individualmente? Assim, na sua visão, traz essa experiência para a gente. Então, existem várias formas, né? Você pode ser altruísta, praticar a caridade, que é uma palavra que as pessoas técnicas não gostam de usar. Ah, não, hoje em dia, né, tem toda uma legislação de assistência social. Então, você fazer caridade não é uma coisa aos olhos, né, do poder público, não é uma coisa bacana, né, não é uma coisa legal. Mas o altruísmo é isso, né, tá tudo. É que as palavras vão sendo modificadas, Sim. vão sendo usadas de outras formas. Mas assim, existe aquilo que você já nasce com aquela. Que você tem aquele anseio de poder fazer pelo outro desde muito cedo. Eu sempre tive esse chamado. Né? Então, eu sempre muito cedo eu me preocupava com o que estava acontecendo com meu amiguinho na escola, e de muito pequena mesmo. E sempre tentei ser voluntária de alguma forma. Então, assim, quando eu era adolescente, eu fui ser voluntária numa instituição de crianças com síndrome de Down. Então, eu ia para a escola e depois eu ia para lá. Então, eu sempre tentei estar próximo de ações de ajuda ao próximo de alguma maneira, fazer a parte, né? Tem pessoas que têm esse despertar um pouquinho depois, Sim. vendo exemplos, olhando, começando a olhar no entorno e vendo, poxa, minha mãe está fazendo isso. Né? Isso é legal. Porque é o exemplo que leva, né, à educação mesmo, né? Não adianta você falar para o seu filho, não faça isso ou faça isso, se você não faz. Isso. Até porque a educação não é só na escola, como se diz muito. Não,
A educação é em todos os campos da Em vida. todos os campos e várias coisas. Um exemplo básico, né, que eu uso, inclusive lá, eu converso muito com as famílias que a gente assiste, porque eles não são só carentes de alimento, eles não são só carentes de alimento, No material, né? de coisas materiais. Eles são carentes de informação, de referências. Então, é muito comum a mãe falar para o filho: filho, não mente para a mamãe, não pode mentir. Aí toca a campainha, uma vizinha lá chata, e aí ela fala: vai lá e fala que a mamãe não tá, fala que a mamãe tá no banho. O que que vai ficar registrado naquela criança? O que a mãe falou, o que ela fez? Muito confuso, né? Então, em geral, eu acho que a sua fala tem que estar de acordo com a sua ação, e esse é a referência que desde pequena as crianças têm que ter, né? Então, assim, com relação ao Recanto de Interlagos, eu estou lá há 30 e poucos anos já, e eu levava minhas filhas muito pequenas comigo. Elas ficavam sentadinhas do meu lado, eu fazendo ficha, atendendo lá as famílias, e desde muito cedo elas falavam: mãe, essa moça não tem banheiro na casa dela, como que ela faz? E elas nunca tiveram essa coisa de: ai, eu preciso comprar uma calça de marca, uma roupa de marca, porque ela via aquilo comigo e ela via a dificuldade das pessoas de terem uma roupa. Né? Qual a importância da marca naquele momento, entendeu? Então, elas desde muito cedo, elas acompanharam esse meu trabalho, que eu acho que isso é uma sorte delas, né? Porque tem gente que não tem essa oportunidade e demora para poder adquirir essa estrutura moral, essa estrutura moral e entender a importância desse trabalho, né? Os meus netos já não acompanharam muito tão próximos como as minhas filhas, mas eles também já entendem. A vovó está trabalhando. Está trabalhando. O que a sua vovó faz? Ah, minha vovó, ela ajuda lá as pessoas, ela está trabalhando. Então, eles também já entendem isso, né? E as mães também, por terem vivido e ainda vivem, na medida do possível, elas vêm ajudar. Então, eu acho que assim, o altruísmo, né, essa dedicação, eu acho, é uma coisa que você pode despertar muito cedo, mas está em todo mundo. Todo mundo tem esse potencial. Alguns deixam adormecido porque estão lutando para conquistar suas coisas, a sua vida, né? Mas em algum momento isso vai despertar. E mesmo nessa luta, você pode fazer a sua parte, pequenininho ou grande, não importa, né? É a coisa da vaidade que você falou. Tem muita gente hoje indo lá para o sul, ou juntando coisas, e aí fotografam, e olha, eu estou fazendo. Essa é a vaidade. Mas isso é uma conta dele que ele vai acertar depois, porque o importante é que, independente da intenção, tá indo ajuda, tá entregando, e vai chegar, e vai ajudar, entendeu? Né? No primeiro momento pode ser para ganhar likes, para isso e aquilo, mas independente da intenção, vai chegar ajuda para quem precisa. Isso é super importante. É válido. E até mesmo, né? Foi legal você tocar nesse ponto, porque também se a pessoa se coloca naquela situação, ela sai daqui, vamos supor, de São Paulo e vai até lá, nessa perspectiva, gerando resultado de mostrar o like pra rede, mas quando chega lá, acaba contagiando. Não né? tem como não tocar no coração, não tem, né? porque o ambiente mexe com a gente, mexe. né? Isso é extremamente importante, sensibiliza. Não tem como você não se envolver. E é nesse envolvimento que você começa a despertar a sua consciência para isso. E que você começa a dar valor, porque tem valor. Porque aí você olha e fala: nossa, aquela pessoa tinha um baita carro, olha lá, tá debaixo da água, na lama. É verdade. Né? Nossa, ela tinha um monte de coisa bacana lá e tá lá, debaixo da água. O que é importante? O que eu tenho mesmo que é meu? Sim. Que me pertence? Que a água não leva,
que a lama não leva, que o fogo não queima, é o que está aqui dentro. É as conquistas da nossa consciência e do nosso coração. E aquele ditado muito popular, né? Quando a gente parte, a gente daqui não leva nada. Então significa que tudo que a gente tem aqui é emprestado. É emprestado. Não é nosso, né? É comodado. É comodado. consignado. E foi legal, só para fechar aqui essa minha pergunta, foi legal quando você falou dos seus netos, né? Que hoje eles não têm essa vivência com vocês lá, como teve as suas filhas, mas é legal porque, como a gente deu o exemplo, né, da pessoa que está na rede, ela sai daqui com uma intenção, mas quando chega lá é contagiada. Eu acho que a família, quando toma decisões assertivas, de ensinamento, pelo exemplo, como a gente falou aqui, né? E o Antônio trouxe muito isso, né? Para quem estiver em casa e quiser conectar, né, nessa reflexão, para talvez fazer a sua reflexão interna, aonde eu estou no meu caminho com a coletividade, né? Vivo muito só questões de política, vivo muito só questões profissionais, só questões de conquista. Quando a gente passa o exemplo para os nossos filhos, né? Como a Célia falou, às vezes tem pessoas que despertam isso já quase que na terceira idade. Não importa. Não importa. O importante é a gente despertar para algo. Nem que seja, por exemplo, numa situação dessa que aconteceu no Sul, de juntar garrafinhas de água para mandar e pôr lá no correio. Mas você mostrar isso para os seus filhos. Eu sei, porque assim... o meu pai e minha mãe nunca fizeram um trabalho como vocês fazem, mas sempre algo que eu não utilizava mais, eu doava. Chegava final do ano, a gente juntava aquelas coisas e dava para alguém, né? Então, você tinha pequenos movimentos que te ensinava algo. Te despertando. Ia despertando, né? Então, eu acho que o que você falou é interessante. Só que, às vezes, o neto, né, não tá naquele cotidiano, porque a estrutura é outra, né? A escola, né? Então, a gente também tem que avaliar isso, que a gente precisa se adaptar, né? Então, hoje a gente tá lá na Zona Leste, na Zona Sul, mas eu vou para lá, eu venho para cá, e às vezes a gente não tem este tempo, porque numa tendência as pessoas estão mais necessitadas do seu autodesenvolvimento. Sim. Seja profissional, acadêmico e tal, então às vezes não tem este tempo. Mas a minha família tem este valor. Então eu sempre vou ter essa referência. Sim. Em algum momento eu vou me reconectar com isso, me reconectar com a história da família. O Neto fala que ele que vai continuar aquilo lá. Porque Tá óbvio, vendo? eu não sou eterna, né? Entendeu? Nem pretendo ser aqui. Sim. Mas ele fala, não, vovó, eu vou continuar. É que agora, né, ele tá na fase de escola, é a vida. Mas ele sempre que pode, ele vem. Natal, ele adora vir ajudar a entregar, né, os presentes, né, e pegando lá o nome da família, entregando para o Papai Noel, ele ajuda sempre. E é assim, eu acho que aos pouquinhos, né, conforme vai surgindo a oportunidade, eles vão, com certeza, chegar. Então, vou passar aqui a gente correndo aqui no nosso nessa nossa reflexão, passar a palavra para Adriana, né, para fazer as colocações aí com a Célia. Então, eu queria que você me ajudasse a escavar um pouco para a parte interna dessas sensações excelentes que a gente tem quando faz um movimento positivo para os outros, né? A gente obedece geralmente um movimento de transformar aquilo que a gente tem, que nos incomoda, num movimento de arte, que pode ser uma doação, pode ser uma dedicação à filosofia, à ciência, seja lá o que for. E aí a gente tem aquele êxtase de felicidade por ter transformado aquela energia numa outra, né? Só que aí a gente não para aí. Porque se você fica com aquele conhecimento, aquela alegria com você, não é suficiente. A tendência é o altruísmo, a tendência é distribuir isso para os outros. E aí vem a história de de morrer o homem velho e nascer o homem novo, né, que a gente tanto escuta por aí, que é essa transformação interna. Então eu queria escavar contigo a parte mais interna, como a gente tem o resultado externo e tudo mais, mas por dentro, quais são a experiência que vocês têm, o que vocês experimentam internamente ao agir, o que se aprende, o que se ensina, o que se espera aprender e ensinar, como é este ganho de alma?
todo dia é um dia e é um novo aprendizado. Uhum. A gente vai descobrindo que até para ser caridoso, você tem que ter cuidado, Justo. né? Porque a gente não é nem julgamento de achar que a pessoa precisa ou não precisa, porque isso não. Eu falo para eles lá, vocês podem mentir à vontade para mim, eu vou fazer a minha parte, né? Cabe a vocês fazerem a de vocês, né? Porque às vezes né, a pessoa vai, conta uma história triste e me convence, obviamente, vão sempre me convencer, eu falo isso para eles. Uhum. Mas eu tô fazendo a minha parte dentro daquilo que eu posso. Vocês mentindo ou não, vocês vão receber e depois a conta não é comigo. A prestação de contas é com a sua consciência, não com a minha. A minha tá tranquila. Mas assim, no dia a dia, a gente enfrenta N desafios, N desafios. Surgem situações muito difíceis que a gente tem que acessar uma rede, né, de outros equipamentos, outras instituições para poder resolver. Tem outras circunstâncias que coisas simples. Por exemplo, você está no semáforo, vem uma pessoa vender balinha. Uhum. E aí essa semana mesmo aconteceu. O menininho veio vender balinha. O meu marido deu o dinheiro, falou, não, pode ficar com a balinha. O menino, obrigado, tio. E já aconteceu o contrário. Uhum. Fica com o dinheiro, o cara ficou ofendidíssimo. Ele falou, eu não estou aqui pedindo esmola, eu estou trabalhando. Então, até para ajudar, você tem que esperar também entender se aquela pessoa quer aquilo, né? Se é aquilo que ela está pedindo. E muitas vezes a gente, na ânsia de poder fazer o melhor, a gente acaba, de alguma forma, ofendendo aquela pessoa. Tipo, não era nada disso, eu só queria fazer o meu trabalho, que é vender a balinha. Perfeito. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente enfrenta vários desafios, não só com as pessoas que a gente assiste, né? Que elas vêm com uma expectativa, nem sempre a gente pode corresponder, a gente tem limitações, e aí elas ficam bravas, se ofendem, acham que a gente não é bom o suficiente para fazer o que elas querem, né? Depois até cai a ficha, volta e pede desculpa, fala, não, eu quero sim essa ajuda, tá ótimo, é isso que eu preciso, né? Acontece muito. E tem também situações em que a gente tenta ajudar, tenta mostrar o caminho, dá alternativas. E cada alternativa que você dá, a pessoa tem não, mas assim, não, mas isso eu não posso, não, mas ela não quer sair daquela condição, né? Ela não quer. Por mais soluções que você fala, olha, você tem que sair do problema, porque eu falo muito isso, um ponto de vista é a vista de um só ponto. Certo. E a gente tem que olhar o problema por todos os ângulos, que são vários. Sim. E num desses ângulos você vai achar a solução ou uma porta de saída para aquilo, né? E às vezes eles não querem. É muito ruim para eles saírem daquela condição, né? É uma situação, às vezes, até viciante. De eu sou o coitadinho, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo aquilo, eu não consigo isso. E lá no Recanto a gente tem buscado muitas alternativas para apresentar soluções, não ficar só no assistencialismo de doar isso, em todos os aspectos, né? A gente tem vários tipos de atendimento, eu faço uma terapia comunitária com as famílias, onde elas podem colocar os sentimentos, né? A ideia dessa terapia é falar sobre os sentimentos e tentar chegar, elas conseguirem se enxergar, né? Que muitas vezes é complicado. É complicado. Bacana. Mas, bom, enfim, e essa experiência de alma para exercer essa função deve ser extremamente gratificante, né?
É muito, é muito. É o que eu falo, sabe? Se você consegue transformar a vida de uma pessoa Uhum, ou de uma família, que é melhor ainda, certo. já vale por anos de trabalho. Uhum, Se você consegue tirar uma pessoa da rua, perfeito. já compensa todos os outros que a gente não conseguiu, Aham, né? São coisas pequenas que causam esse prazer gigantesco, aham, né? Outro dia, por exemplo, tem uma família que a gente assiste, moram numa comunidade, aham. e ela tinha vários filhos, hoje os filhos foram casando, mudando, e ficou só um morando com ela. E eles foram lá, a gente faz uma revisão no cadastro, né, de tempos em tempos. E aí, agora, quem que tá, né? Vou escanear, esse já casou, esse já mudou, esse já... E ficou só aquele rapaz. E aí eu falei, e você tá trabalhando? Porque a mãe já não consegue trabalhar mais e não aposentou ainda. Certo. Porque para aposentar tem que ter uma idade X. Isso, e um tempo. Só X. que uma pessoa que faz faxina diariamente, ela não consegue, Aham, com 60 anos, trabalhar muitas vezes mais. Ela tem que esperar até 65 certo. para conseguir aposentar. Então, tem uma série de questões aí burocráticas, né, de legislação que dificultam. E aí eu falei, e você? Você está trabalhando, ajudando a sua mãe? Não, eu estudo, né? Aí eu fiquei pensando, porque você tem você sempre julga, né? Sem querer. Por mais que eu me policie, como assim, esse moço, né? Só estudando, coitada da mãe, pensando. Uhum. Ele falou, não, mas eu tenho uma bolsa de meio salário mínimo, né? Que isso ajuda, porque é só eu e minha mãe. Certo. Aí eu já falei, que bom, mas você está estudando o quê? Pasmem, linguística na USP. Pois é. Cara, Pois quando é, eu que vi bom. aquilo, eu até saí da minha mesa, abracei e falei, Senhor, obrigada. Aham. Porque eu sempre falei muito para todos eles, gente, é só estudando que vocês vão mudar a vida de vocês. É o único Só caminho. estudando, é esse o caminho. Não dá para. E assim, a maioria das famílias, né, as mães pararam na adolescência de estudar porque engravidaram. Então, é sempre assim. E aí os filhos seguem o padrão, né? Sim. Em geral, né? Aí você, Cris, São que os é exemplos, né? psicóloga, Os modelos, existe um né? padrão, né? Em geral, uma mãe que teve o filho na adolescência, a filha Acaba vai ter repetindo. também, vai Sim. repetir. A maioria, isso eu vejo lá, dá para comprovar quase que cientificamente. Sim. E eu falo muito para essas mães. Você sabe, né? Você teve sua filha com quantos anos? Com 15. Fica atenta na sua filha. Porque ela tem grande chance de repetir. Ai, pelo amor de Deus, espero que não. Eu falei, eu também espero, mas você vai depender muito de você, da forma como que você vai estar educando e orientando a sua filha. É, a base é de grande importância. É de grande importância. Enfim. Então, assim, mas eu fico extasiada quando eu vejo um casinho que você fala, Gostoso. saiu daquele padrão de, Sim. né? De- E ele não, eu Daquela também, inércia, olha né? que Quebrou. graça ele. Bem que Eu rompe. pego uns freela de redação e agência. Olha, que Falei, legal. cara, Legal. Isso é uma luz, né? Ele vai Pessoa que mudar. rompe, Esse sempre mudou. vai- Mudou mesmo. Mudou. A mãe dele, então, já não está trabalhando porque ele está com a bolsa que ele recebe, a bolsa Aham. A auxílio bolsa da auxílio. USP, mais os freelas, ele está conseguindo E levar. Melhorar as tirar a mãe, situações, né? tirar a mãe do trabalho pesado, né? Porque Aham. faxina todo dia Sim. é difícil. Legal. Então, assim, um caso ou outro, você vê, às vezes vem uma pessoa e fala, olha, dona Célia, pode me tirar da relação aí da sexta? Aham. Porque eu consegui um emprego, eu não vou precisar. Isso Dá para uma isso é família legal. que precisa. Legal. Isso é muito Essa é legal. uma ação altruística, né? Exatamente. Tipo, Todo mundo, né? Uma Deles, eles retribuição. estão vendo. É. E eu falo muito, tem muitas famílias que eu conheço e a gente assiste há muitos anos e que me causam uma certa tristeza de ver que continuam ali dependendo da ajuda, né? Que não conseguiu transformar Uhum. com tudo que a gente oferece de curso, de tudo para mudar. Mas às vezes a situação é tão
que elas ficam atoladas naqueles problemas e não Não conseguem consegue sair. sair, por Uhum. mais que você jogue a boia, a Uhum. corda, o barquinho, elas não saem, sabe? E aí eu até brinco. Eu me sinto, às vezes, enxugando gelo Uhum. com um grupo, né? Com a maioria. Eu falo, gente, vocês sabem o que é enxugar gelo? Eu falo para elas. Ai, dona Célia, é quase que impossível. Eu falei, às vezes eu me sinto assim, porque eu queria que hoje, depois de tanto tempo que vocês estão aqui, vocês estivesse do lado de cá, me ajudando a atender as famílias que precisam. Quando que a gente vai trocar vocês de lugar, né? Uhum. Vocês Isso, passarem por lá de cá do balcão, isso é legal. né? Uhum. Mas ainda tem muito. É um processo. É um processo lento e longo, mas Uhum. um ou outro consegue Mas é valoroso. sair. É né? maravilhoso. É valoroso de qualquer forma. Né? Vale De super qualquer a forma, pena. enxugar o gelo, você está impedindo uma inundação. Você E- imagina num gelo que cresce de dentro para fora? Exatamente, o Você está iceberg, tirando o excesso. pensa. Você está impedindo alguma coisa. Impedindo alguma coisa. Né? Ou retardando, ou impedindo, ou E é o que eu melhorando. falo, né? Qualquer movimento, qualquer coisa que você faça, por mais que às vezes as pessoas possam criticar, não, mas olha, essa pessoa, isso, aquilo. Cara, vale a pena. É. Vale a pena, mesmo se ela estiver agindo de uma forma desonesta, né, por algum desvio de caráter, se fazendo passar por, né, para ter alguma vantagem, ela vai despertar em algum momento sobre essa atitude dela. Em algum momento ela vai enxergar. E eu vejo isso em algumas mães que viveram. Porque assim, o que a gente assiste muito? Filhos que começam a ter filhos e largam com as mães idosas e vão embora. Ou vão para a rua se drogar, sei lá, ou vão embora mesmo. Até fazer outra Fazer família. outra família, vão embora e largam aqueles filhos com a mãe. Certo. A mãe idosa, que tem a aposentadoriazinha dela e que ela passa a ter que comprometer tudo que ela ganha para criar os netos. Então, essas senhorinhas nos procuram, a gente ajuda em tudo que é possível. E esses filhos, em algum momento, essa mãe vai faltar. Sim. Certo. E aí, nesse momento, eles vão ter que assumir. E aí eles trocam de papel, porque aí os filhos deles vão repetir o padrão deles. E aí eles começam a ver o que eles fizeram com a mãe, os filhos estão fazendo com eles. E aí, nesse momento, é que eles vão cair a ficha de que Virar chave. Exatamente, mas aí já é tarde, né? para eles, mas para os filhos talvez Ainda não. Sim. Né? Então, é assim, o ser humano, ele está aqui com esse objetivo de evoluir Sim. e aprender, crescer e entender o sentido da gente estar aqui. Pode demorar? Pode demorar. Um dia, um ano, 1000 anos, mas uma hora a gente desperta. O exemplo do Sim. rapaz, né, que você falou que assistem lá, que tá na USP, pode ser um exemplo deste, né? Que Com teve com a avó, e aí, né, o pai e tal. E aí já é uma criança que tá tendo outro valor a partir do momento que ele recebe um apoio, né? Então, por exemplo, Sim. um trabalho que vocês fazem lá, teve um Com apoio, certeza. teve um carinho, é um ambiente que ele vê outras pessoas numa mesma situação. Então, isso é uma base de aquisição moral. Se transformou, por exemplo, em altruístico, né? Porque amanhã ele pode dizer, olha, eu arrumei um emprego, essa cesta básica, dê para outra pessoa, ainda que ele não dê, mas ele deixe de receber para dar para o outro, né? Sim, Que foi o que a e gente isso falou é no uma começo. coisa muito, é muito impressionante você ver algumas transformações assim. Poucas, gostaria que fossem mais. Mas é impressionante quando você assiste. No caso desse rapaz, eu não conhecia o pai dele. Acho que a mãe foi mãe solo, de bastante filho. Mas eu acho bonita a forma como eles cuidam da mãe hoje, legal. sabe? De vir com ela para não carregar cesta. Coisa Certo. que eu não vejo em outras famílias, infelizmente. Né, a mãe vem capengando lá, tadinha. E cadê o seu filho? Ah, não, hoje ele não podia vir. E dá 1000 desculpas para proteger o filho, né? Mas você vê que os filhos não estão muito preocupados em ajudar a mãe, sabe? E a mãe sempre fez tudo, ia lá, se sacrificava para poder oferecer o melhor. Mas
É cada um, né? Mas é aquela história também, o exemplo, né? Toda oportunidade sempre que eu tive, eu falava sobre isso. Gente, vocês têm que estudar. Falava com as crianças, com as mães. Tinha até um menininho que falava: mas tia, a minha mãe não sabe ler e escrever. Eu falei: e você já sabe? Sei. Ah, então agora você pode ensinar a sua mãe. Sim. Vai ser muito bom a sua mãe aprender. Você não acha que é bom aprender? Ele eu acho. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai mostrando um outro lado, que não precisa seguir aquele padrão, né, de dificuldade desnecessária. Perfeito. É isso. E aí, né, agora com a nossa Cris Vermelhinha, que a gente apelidou ela, você vê lá, a Cris Vermelhinha. Ela tem um apego com as câmeras do Anderson que não tá escrito. Não olha É o muito, tom não. da câmera do Anderson que deixa a Cris Vermelhinha. Ou as luzes lá de trás, ó. O Anderson até acertou na decoração hoje de fundo, ó. Em homenagem colocou a um Cris. roxinho. Isso é bom, eu gosto dessa cor. Essa cor, ela é Linda. curativa, né? Muito bom ter você aqui com a gente, sério. Também estou super feliz. Muito feliz. E eu conheço um pouco do trabalho de vocês, né? E eu gosto muito, gosto de fazer um parte, né? Mesmo Temos que seja projetos, pouco, né? Os projetos. Né? E eu queria falar um pouquinho desses projetos mesmo, né? Para trazer aqui um pouco um pouco desses projetos. Eu sei que vocês têm, né, alguns cursos, né? E eu queria que você trouxesse para a gente como que você, na sua visão, o que esses cursos podem, né, que mudar a trajetória dessas pessoas, né, enquanto isso mesmo que a gente estava falando, né, Sim. de mudar aquela trajetória, né, do que eles já têm como padrão de comportamento, do que eles veem na própria casa, no próprio, né, na própria Sim, família, no dia a dia, e o que isso, né, que esses cursos trazem de contribuição para essas famílias, né, e até para a sociedade. Sim, na verdade, assim, nós temos vários cursos, já tivemos, assim, não é contínuo no sentido do tipo de curso, mas é contínuo em curso. Então, por exemplo, nós temos lá corte e costura desde a concepção da casa. Nós vamos completar 68 anos, dia 29 de junho. E uma das primeiras coisas que foi feito lá atrás era um corte e costura que chamava Clube de Mães. Que a mãe ficava grávida e ela aprendia a costurar fazendo enxovalzinho do bebê. Então ela ficava 9 meses, Olha, o pré-natal inteiro, aprendendo a costurar, confeccionando as roupinhas. Então quando chegava no momento o bebê nasceu, o enxovalzinho estava pronto, feito por elas. Legal. sim. Né? O que era muito positivo, porque hoje a gente ainda tem famílias bem numerosas, mas naquela época era muito mais. Então elas já aprendiam, né? Reformar a roupa de um filho passar para o outro. Naquela época era muito necessário. Então, assim, e isso sempre, desde a concepção lá atrás do Recanto, sempre existiu, né? Esse curso. E temos até hoje. No caso da costura, atualmente a gente tem, nessa turma agora não, mas a gente sempre tem homens participando do curso. E eles dão show de bola. Legal. E não é um senhorzinho, sabe? O cara que sabe consertar máquina de costura resolve ir lá aprender a costurar. Sim, que interessante. Bacana. Olha, É muito muito bom. curioso. Seria Muito uma bom. oportunidade, né? É uma oportunidade, não lógico. tenha dúvida. Sim. E o curso de corte e costura, ele traz uma questão, porque muitas vezes elas se queixam de que não podem sair de casa para trabalhar, porque não tem quem deixar as crianças, ou porque tem algum filho que tem algum probleminha de saúde, ou a mãe que é acamada e ela tem que cuidar. Sim. E aí elas ficam mesmo numa situação de vulnerabilidade, assim, muito difícil, porque elas não podem sair para ganhar o pão com o trabalho, elas acabam se colocando e buscando nas instituições ajuda para poder manter e alimentar a família. Então o curso, ele dá essa oportunidade
Enquanto os filhos estão na escola, ela vai, é meio período, faz o curso e depois elas colocam a plaquinha lá na porta. Teve um curso que a gente conseguiu dar uma maquininha de costura para cada aluna que se formou. Uau, Que muito foi bom. assim, incrível, né? Sim. Nem sempre isso é possível, Sim. mas quando Sim. é, a gente faz. E aí a gente coloca lá, ela coloca a plaquinha e ela ganha o dinheirinho, Sim. fazendo uma bainha, Sim. reformando uma roupa, ou até Aham. confeccionando mesmo, fazendo uma bolsa. Uhum. Ou seja, é possível. Aí a gente temos também o curso na área de beleza. Uhum. Então, hoje a gente tem o curso de cabeleireiro, mas a gente já teve várias turmas formadas em manicure, em design de sobrancelha e depilação. Uhum. Todos esses trabalhos é possível fazer em casa ou a domicílio. Então, ela não precisa ter um espaço, pagar um aluguel, montar uma clínica de estética, Mobilidade. nada disso. Sim. Ela pode, se ela tiver disponibilidade para sair de casa para trabalhar, ela pode conseguir um emprego num salão, ou ela pode fazer o atendimento a domicílio, Uhum. Sim. que é uma coisa muito. tranquila, ela faz o horário dela, Uhum. né? Isso é fantástico. A gente teve um curso, porque assim, a maioria das famílias que é que o meu marido está desempregado, o que seu marido faz? Ele é pedreiro, ajudante de pedreiro, é pintor. Uhum. Sempre tinha essas questões, um número muito grande. Uhum. E ele está desempregado, ele já foi em alguma construção? Ele não foi porque ele não tem diploma, né? Ele é ajudante, ele aprendeu trabalhando, e construtora, escritório de arquitetura, não contrata se o cara não tiver uma formação. Sim. Sim. Aí nós colocamos lá o curso de construção civil. Olha que legal. As mulheres deram de 10 a 0 nos homens no curso. Me desculpe. Sim. Nada, mas Elas são danadas para esse trabalho. Aí tinha uma moça assim, menorzinha do que você, pequenininha. No dia da formatura, eu coloquei 700 metros de piso. Olha. Lá que em casa, ela pôs piso na casa, no quintal. E Olha, que legal. muito legal. Sim, me identifico. Mas Coiteira também? Eu faço uma arte. A Cris é aquelas que devem pintar a parede. Mil e uma utilidade. Vou convidar a Cris Ela- para pintar a parede da minha sala. Ela é muito artista. Então, assim, esse curso, curiosamente, a gente descontinuou por falta de aluno. Aí você fala, poxa, mas aquelas pessoas que estavam procurando, né? Sim. Na verdade, o que acontecia? Eles começavam o curso, aí pintou uma obrinha para fazer lá e eles largavam. Larga mesmo. Então, assim, em nenhum momento eles priorizaram ter essa formação, Uhum. né? Aí você entende, não, mas ele precisa trabalhar. Sim. Mas, poxa, negocia meio período, É. negocia. Uma vez na semana, sei lá. Era 2 vezes por semana, meio período. Mas lá, Ah, não. Sim. Então, preferiu. E aí, vai continuar nessa vida. Quando tiver um bico. E aí, eu até brinco, né? Então, o que seu marido faz? Bico. Nossa, quanta gente bicuda tem. Eu vivo de bico. fazendo manha, né? Mas é verdade, né? Então, hoje a gente tem esses 2 cursos funcionando, né? Que começou essa semana, o de cabeleireiro e o de corte e costura. E informática. A gente está dando agora informática básica, o próximo é Excel para empreendedorismo. Considerando que os alunos dos outros cursos, quando se formarem, se eles, não importa se ela vai trabalhar em casa, se ela vai trabalhar numa oficina de costura, se ela vai abrir uma oficina de costura, ou se ela vai abrir um salão, se ela vai trabalhar num salão, ou se ela vai fazer a domicílio, blá, 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 ela tem que saber Excel, É. Sim. né? Sim, é Saber muito fazer importante. preço, usar uma planilhinha para controlar estoquezinho de esmalte, de tinta, disso, daquilo, Sim. ou de insumos, porque a gente também não tá tendo agora, mas a gente teve curso de panificação. E a conta delas para fazer o pão para vender eu gastei tanto de farinha, gastei tanto de ovo, gastei tanto de manteiga,
nananã, deu tanto. Ah, eu vou cobrar, vamos lá, desses insumos ela gastou, vamos supor, R$ 3. Aham. Ah, então eu vou cobrar 6, Como tá vou ótimo. precificar. Só que ela É. não considerou o tempo tempo, dela, o a gás, informação. a energia elétrica, nada, Aham. Sim. né? E não é por aí. E ela acha que, nossa, estou ganhando o dobro, e na verdade ela está pagando. Ainda para. Ai, E é Pra legal trabalhar. que É. isso entra no que a gente falou no começo do exemplo, né? Uhum. Porque aí, com isso que você está trazendo, se a instituição cria uma estrutura multidisciplinar e de Sim. continuação. Sim. Então a pessoa sai de um estágio, vai para outro, e Vai nesse se momento aperfeiçoando. vai se aperfeiçoando e a instituição vai dando essa estrutura, Isso. né? E este exemplo é algo que a pessoa passa a ver, a entender, a aceitar, a introduzir esse conhecimento, né? Esse aprendizado, e ela também pode desenvolver ideias e soluções para os seus problemas dentro da família, né? Seja de como Com você certeza. falou da questão engravidei com 14 anos, a minha filha vai, a minha neta vai. Então a gente de forma estruturada, você vai transformando A ideia é inclusive a visão É, das a pessoas, né? visão. Porque quando elas começam a trabalhar, não importa o que elas fazem. Você está catando latinha. Uhum. Tinha gente que nem fazia isso. Né? Sim. Começaram, entenderam que elas tinham que ter um movimento de conquistar alguma coisa pelo esforço delas. Perfeito. Não só receber. E aí tinha uma senhorinha que ela falou, ai, dona Célia, as coisas estão melhorando, porque eu tô catando latinha e eu consigo vender e ganhar tanto por semana. Aham. Olha, É. tá vendo? Entendeu? Então, assim, qualquer coisa, qualquer movimento que você faça de transformação, que mostre que existe caminhos que você pode conquistar com o seu esforço. Isso. Gente, é tão valoroso a valoroso gente. demais. A pessoa começa a se enxergar e Isso. entender que ela é capaz, que é possível ela Sim, transformar a vida dela, da família dela. E também você acaba pegando várias questões, né? Quando você está com a pessoa lá no curso, e aí você começa a entender alguns. A professora vem falar: olha, a pessoa acho que está com algum problema, e aí você chama, vamos conversar, e aí, tá gostando do curso? E ela começa a ter. Você cria um vínculo, uma confiança, e ela se abre. Aí você descobre que ela sofre violência doméstica, que ela não sabia nem nominar isso. Sim. Conforme ela vai descrevendo a situação que ela vive, aí você descobre que ela sofre abuso emocional, abuso físico, e todas as formas de Sim, abuso. sim, sim. Sim. E aí a gente tem as psicólogas que atendem lá, Sim. Aham. né, que a gente pode encaminhar. Eu tive, por exemplo, uma senhora que ela era faxineira, diarista. E ela chegou para mim e falou: ai, dona Célia, agora eu não consigo mais trabalhar, eu já fui no médico, não resolve, eu estou com problema, eu não consigo levantar o braço, então eu não consigo mais estender roupa, limpar a janela, eu não consigo. Aham. Eu estou tentando uma perícia para me aposentar. Eu falei: vem na acupuntura quinta-feira. Ela terminou a sessão, já voltei ao trabalho. Olha Ai, aí. sim. Isso. Resolveu. Era uma solução simples, Uhum. mas que não sei por que os médicos colocavam como um problema. Até Sim. porque você vai marcar um exame. Hoje acho que melhorou um pouco, não posso Sim, jurar, mas sim. eu imagino que sim. Mas naquela época, uns 15 anos atrás, você conseguir marcar um exame, uma consulta com um especialista, levava 2 anos. Sim. Então, a pessoa ia achando que eu tô deficiente, É. não vou poder mais fazer. E era, sei lá, uma inflamação, bursite, sei lá o que era. Eu sei que a acupuntura resolveu. Uhum. E aí ela estava apta ao trabalho. E também, assim, o dentista que a gente tem, em algumas situações no poder público, em equipamentos públicos, eles falaram, eu cheguei a ser questionada se o que a gente fazia era assistência social. Que era, não, me parece que vocês são mais focados na saúde. Mas eu também cuido disso. Mas tem todo um outro trabalho. E eles ficavam presos naquilo. Eu falei, não, vamos entender.
eu olho o ser humano como um todo. Eu capacito para o trabalho, Uhum. né, através dos Isso é muito cursos. importante. Eu faço um apoio na segurança alimentar deles, né? Dou condições deles se alimentarem, terem uma capacitação profissional, uma qualificação. Só que aí a pessoa não tem um dente na boca, ela quer ser recepcionista, ela quer trabalhar num salão e ela não tem, a aparência dela não permite, ela não consegue. Então eu cuido da aparência dela. A saúde bucal não é só aparência, é super importante. Aí, ela tem um problema, vai para acupuntura, a gente olha como um todo e eu deixo ela inteira para ir para o mercado de trabalho, por exemplo. Sim. Isso não é assistência social. Então eu não mereço o título de uma instituição de assistência social por isso. Sim. Né? Então, existem, por isso que eu falei caridade. A gente tinha no nosso estatuto essa palavra, filantropia. E toda vez que alguém pegava, já olhava assim meio torto pra gente. Como se isso fosse uma coisa negativa. É porque não tem o conhecimento da prática do que é isso, rotina. realmente. Sim. Do que isso significa. E a gente vai adaptando a linguagem, as nomenclaturas para atender as questões burocráticas. E são valores, né? Porque, na verdade, toda essa estrutura é o que você gera resultado para o próximo e não para si, né? Exato. A minha instituição atendeu 1 milhão de pessoas. Que importa, mas será que mudou a vida de 1 milhão de pessoas? A minha instituição atendeu 10, um exemplo, mas mudou a vida de 10, como você falou, atingiu a família. E isso é uma verdadeira filantropia, né? Então, a gente tem vários exemplos disso, né? Alcançar, né, aquela família, porque transforma todo mundo. Sim. É impressionante. E coisas simples, né? Quando a gente faz a terapia comunitária, é muito interessante porque, em geral, as pessoas são muito vítimas, né? Quando vão procurar ajuda numa instituição, elas se vitimizam ao extremo, até para te convencer de que eu tenho que ajudar mesmo, porque ela tá ali, ela precisa. Muitas precisam mesmo e outras nem tanto, mas ok, a gente ajuda, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que o que transforma não é a cesta básica que a gente dá, é você ter uma escuta qualificada da vida daquela pessoa, dos sentimentos. Então, quando a gente faz a roda de terapia, é muito interessante, Cris. Vem um dia participar com a gente. Cara, sai coisas assim. Você tem uma ideia? Uma vez a gente fez a roda e uma criança de 6 anos 5 anos, quis entrar. Posso participar, tio? Falei, pode, senta aí. Ficou sentadinho. E na roda de terapia, você tem as regrinhas que a gente coloca. Levanta a mão, fala o seu nome. Eu cheguei a fazer roda com 80 pessoas. Nossa, que legal. Então, assim, levanta, fala o seu nome para todo mundo já te conhecer pelo nome. A regra aqui é assim, ninguém, tudo que for falado vai ficar entre a gente, você vai levar a experiência daquela pessoa, né? Não o nome da protagonista. Não importa quem contou essa história, o importa é que aquela história, você aprendeu com a história daquela pessoa. Então, a gente põe essas regrinhas, né? E quando um estiver falando, o outro tem que escutar, né? E também o chavão, né? Assim, o mote é quando a boca fala, o corpo sara. Quando a boca cala, o corpo fala. E o corpo fala com as doencinhas todas, né? Já ouviu falar a expressão gastrite nervosa? Eu não sei se tecnicamente existe esse nome. Eu acredito que sim, porque eu sinto bastante. Então, mas eu não sei se o gastro vai falar que você Não, tem a ele gastrite não. nervosa. Ele Mas não. ele vai falar, você tem gastrite. O nervoso fica por nós. Mas eu já cheguei em passar em médicos que quando você evidencia a questão emocional, eles falam, olha, então pode ser daí. Eles não dão um diagnóstico Eles não vão efetivo. usar essa expressão. Não, né? porque não tem tem uma CID, ética. não Não tem tem pra CID. gastrite nervosa. Para gastrite tem. E então, assim, a gente coloca. Nesse dia, a gente estava na roda, né?
E é assim, às vezes você tem uma família com 30 pessoas dentro de uma casa desse tamanho e você não tem com quem falar. Sim, sem dúvida. Que quando você vai falar, a pessoa já aponta o dedo. Eu te avisei, você confiou, você... Entendeu? Eu falei pra você não fazer isso. E às vezes a pessoa só quer desabafar o que ela está sentindo, a decepção, a tristeza. Ela não quer ser julgada, ela só quer ser Ouvida. ouvida. Ok. Né? Então a roda funciona muito bem, as pessoas mudam, se transformam com a roda de terapia. E nesse dia, olha o entendimento de uma criança, gente, foi surreal. O menininho levantou a mãozinha, falei, pode falar, qual é o seu nominho? Fala o seu nominho e pode falar o que você está sentindo. Ele falou o nome, falou, estou muito feliz. Mesmo, que bom, porque também na roda a gente compartilha coisas. Eu falo para eles, não é só O negativo. o negativo, Né? não é só coisas ruins, ou dores, ou tristezas. Vamos compartilhar coisas boas também. Se alguém aqui ganhar na loteria, pode compartilhar. Eu brinco com eles. E aí ele fala assim, levantou a mãozinha e falou, eu estou muito feliz porque a minha mãe conseguiu uma vaga para mim. Ele falou creche, mas eu acho que pela idade ele é o pré-escola, assim. Tá. Ele ainda não estava em idade de ir para a primeira série. E aí eu falei, nossa, que bom, você gosta de estudar, você queria muito estudar? Ele falou, não, é que agora eu vou poder comer todo dia. Nossa. Gente, 90% da roda que estava levantando a mão para falar os problemas, falava para mim, Dona Célia, eu não tenho mais problema para compartilhar. Acabei de descobrir que eu não tenho problema. Eu diria que isso é uma educação positiva, né? É que essa criança deu pra gente, né? Pra Porque aquela às pessoa. vezes as pessoas ficam presas a... eu não consigo trocar meu celular. Eu queria... Coisas que são importantes para elas, são importantes, mas não são a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Né? A gente se... Não te gera trauma, né? Não, gente, tem coisas que, puxa, mas eu queria ir no baile, eu queria ir no show, eu queria ir no Lollapalooza, e as pessoas sofrem porque não podem. Gente, o quanto isso é importante e real, né? Real. Exato. E aquela criança veio e deu um show, uma frase. Mudou muito, E né? é isso, né? Até para nós hoje aqui agora também. Nossa, eu senti totalmente esse aprendizado. Né? É. E é isso, gente, né? A gente finalizar essa primeira parte aqui com essa reflexão, né? De uma criança que ficou muito feliz em poder se alimentar todos os dias, né? E isso também eu colocaria como um altruísmo, né? Porque uma criança reconhecer essa necessidade e não se revoltar com ela, né? Eu Ficar acho que feliz com a feliz. oportunidade De resolver o problema. olha que coisa direta, que divino, né? Esse pensamento e essa atitude é uma forma de E vida. querer compartilhar, né? O que é Sim. muito, tão Exatamente. pequenininho, Pois foi é. incrível, assim, gente. Olha como a criança é grande, né? E a gente sempre põe ela. Ele é, Elas é vêm sincero, pra né? ensinar, Muito gente. sincero. Elas estão vindo para ensinar. Sim, É. sim. Com A certeza. gente tem muito que E aprender. que venham com muito eles. mais, né? Porque acho que o mundo precisa disso. E é isso, a gente terminando essa primeira parte aqui com esse bate-papo gostoso, né? Conhecendo um pouquinho dessa história aí que a Célia traz, a história dessa instituição que todos nós fazemos partes aqui, Sim. né? E que a gente Sim. sempre aí, pelo menos nas nossas últimas gravações, sempre estamos falando, claro que com a concordância da Célia, do seu Nerly, Claro. né? Então eu acho que é importante, né? A gente quis de fato trazer vocês, né? O recanto aqui para que a gente pudesse passar para as pessoas que nos acompanham, né? E que se Deus quiser que sejam muito mais pessoas para conhecer essa história, né? Que possa inspirar ou que essas pessoas possam também ajudar outras instituições próximas, né? Que a gente possa multiplicar ações como essa, porque eu acho que é disso, porque, assim, tudo que você trouxe, né, das pessoas que passaram lá, eu até anotei aqui, isso se torna um ambiente de convívio sobre essas coisas, né? Se torna o que a gente falou muito com o Antônio aqui sobre a experiência, sobre a vivência. Então a gente cria um espaço de vivência, né? A gente Sim. cria um espaço de experiência, independente se eu estou indo para dar ou para receber.
mas quem está indo dar e quem está recebendo também aprende com isso. E a gente se colocar, eu falo por mim mesmo, a gente se colocar em lugares como este é libertador, né? Não é só você ver pessoas que precisam, mas é você também se avaliar, né? Sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa que preciso melhorar aqui ou ali. Então a gente também se coloca numa situação em se desenvolver, né? Porque a vida não é só trabalhar, a vida não é só viver vidas cotidianos sociais, não é só você mostrar as suas capacidades de aquisição de conquista. Acho que a vida é se relacionar de forma honesta, sincera, para que a gente possa vir aqui e compartilhar e construir um mundo melhor. Numa passagem minha de vida, eu aprendi uma coisa: a gente criar histórias boas e criar histórias positivas e marcar isso com outras pessoas, e quando a gente for pro lado de lá, né, da vida, a gente vai carregar só coisas boas, né? Então eu acho que esse trabalho que o Recanto faz e tantas outras instituições religiosas, não religiosas, Ainda bem que a tem, gente vê né? empresas fazendo movimentos altruístas, É né? muito legal isso, né? De ter agora o setor Sim. de responsabilidade Social, social nas empresas. né? Então eu acho que É muito bacana. é isso. Então esse nosso bate-papo aqui tem esse objetivo: impulsionar isso, engajar isso, né? Que as pessoas que, lógico, naturalmente nós não somos artistas, não somos pessoas conhecidas, mas que as pessoas que estejam, né, no nosso cotidiano, a gente junte mais isso, e esse é o nosso propósito aqui do trabalho do De Cabeça para Baixo, é o propósito Muito do legal. Recanto. Então a gente termina essa primeira parte de forma muito positiva, para ir para a segunda aqui. A gente vai comer o nosso lanchinho aqui da mesa, tomar a nossa aguinha. E é isso. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu! Até.